Vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. Fiquei sabendo já que a professora já ministrou conteúdo adicional ao cálculo de eixo, já deu pressão, já deu volumetria, já deu fluxo sanguíneo. Falou sobre substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, como o óxido nitroso. Falou sobre bradicina e histamina, que também são vasodilatadores. Falou sobre resistência capilar. Falou sobre os vasos que geram maior resistência ou menor resistência. Eu acho que é uma matéria mais de decorar essa de resistência, de obviamente dos mediadores químicos que atuam na túnica média, né, que é na muscular, que efetivamente fazem com que a constrição ou a dilatação ocorram. Então eu vou voltar um pouquinho, vou falar um pouco de cálculo de eixo. Alguns aqui disseram que entenderam, outros que não entenderam, então o meu papel é fazer a revisão desse conteúdo. Então, para começar, o que a gente tem do lado esquerdo do vídeo ali, a rosa dos ventos. A rosa dos ventos que traz consigo ali uma alteração do que seria cartograficamente o nosso plano cartesiano. Então, o nosso plano cartesiano que ficaria para cima era positivo e para baixo negativo. Na rosa dos ventos não, é o contrário, que fica para cima negativo e para baixo positivo. E nós temos um intervalo de confiança. Intervalo de confiança onde o potencial elétrico vai ser emanado da base cardíaca até a região apical, até a região onde nós temos uma área trófica maior ali, a área septal e a área apical. O posicionamento do coração nessa rosa dos ventos fica dessa maneira, com o ápice do ventrículo esquerdo aqui e ápice do coração voltados para D2, para a derivação D2. Então são três derivações, ali D1, D2, D3 e três outras derivações, AVR, AVL e AVF, R de right, do lado direito, L de left e F de foot, que é o pé para baixo. Então eu tenho que calcular ali o vetor, calcular o eixo elétrico desse coração para compreender se esse paciente é um paciente patológico ou um paciente fisiológico. Posso bater o olho e tentar identificar através de regras que são naturalmente básicas para o PS, para o pronto-socorro. Quando o paciente chega e aí ele tem sintomas, uma sindromia de um ataque cardíaco, por exemplo, sintomas de uma arritmia, ou que seja sintomas de um infarto do miocárdio, né? Com angina pectoris, sudorese, por exemplo, dor nessa região de dermato de T11, as características convencionais de uma infartação. Eu primeiro peço o que? Ali, pressão eletrocardiograma, o paciente é direcionado para a salinha do eletro e faz o eletro. Quero bater o olho porque está rápido, está uma correria no PS, porque eu vou olhar D1 e D2. Se D1 tiver positivo e D2 estiver positivo também, efetivamente não tem nada. Tá? Então uma maneira básica de se calcular isso rápido e rasteira é verificar a positividade de D1 e a positividade de D2. Se D1 tiver positivo e D2 estiver positivo, não tem como o eletro estar errado, não tem como ter uma patologia adicionada. Mas eu sei que na prova não adianta só saber se o D1 está positivo e o D2 positivo, que ela vai querer o cálculo aproximado, né, o ângulo aproximado dessas derivações. Então para isso a gente precisa entender o passo a passo desse cálculo. Entendendo o passo a passo do cálculo, a gente vai ter cruzamentos entre a ordem numérica e a ordem alfabética. Quem tem a ordem numérica? D1, D2 e D3. D1 cruza com quem? AVF, D2 cruza com quem? AVL, D3 cruza com AVL, tá? Então esse é o cruzamento entre as perpendiculares ali dos bastões da rosa dos ventos. Tá? Então vamos começar com a nossa análise do primeiro eletrocardiograma, vamos cruzar D1 com AVF. O meu D1 ali, o que vocês acham? O meu D1 é positivo ou o meu D1 é negativo ou ele é isodifásico? Deem uma olhada. Positivo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, certo. Ou mais ou menos o que eu estou falando. Saúde. Nós estamos calculando o quê? Veja, nós estamos calculando as derivações do complexo QRS, por favor. Professor, dá para calcular a derivação e fazer cálculo de eixo para onda P? Dá. Dá para fazer cálculo de eixo para onda T? Dá, mas é mais complicado. Nós estamos fazendo cálculo de eixo para derivação o quê? Ou melhor, para onda QRS, para o complexo QRS. Para despolarização o quê? Ventricular, senão a cabeça fica louca. Então nós estamos fazendo o quê? O cálculo de eixo para a derivação ventricular, ou seja, para a derivação principal, que é a linha D2. Tá? Porque o fluxo do potencial elétrico, ele é um fluxo de base para ápice e passa obrigatoriamente por D2. Ou melhor, deveria passar por ali. Então nós estamos calculando o quê? O QRS. Estamos calculando o QRS. Esse QRS pode ser positivo, como aqui na imagem que eu desenhei. Esse QRS ele pode ser negativo, mais negativo ainda, tá? Esse QRS pode ser negativo, ou esse QRS pode ser o quê? Isodifásico.
difásico, ou seja, eu tenho a mesma positividade que a mesma negatividade na linha básica. Deu para entender? Positivo, negativo e isodifásico. Diga. O que de fato é D1, D2 e D3? São as derivações. São derivações. Sim. Porque assim, qual seria o cálculo objetivo? O D1 ele parte da direita para a esquerda por conta da colocação de eletrodos no membro superior direito e no membro superior esquerdo. Então o potencial elétrico tem que trafegar da direita para a esquerda. É o padrão da condutibilidade elétrica. Então ele tem que ser positivo quando vai para a direita. Então vamos calcular, vamos entender. Qual é o intervalo de confiança que eu tenho? O potencial elétrico ele tem que ser emanado pelo coração e ele tem que passar onde? Nessa faixa aqui da região apical, que nós consideramos normal entre menos 3 e 90. Alguns livros trazem 95, eu já acho errado trazer 95, que foge desse padrão. Então eu considero normal entre menos 30 e 90, tudo bem? Entre menos 30 e 90, meu eixo é um eixo normal, convencional, o potencial elétrico passa por ali. Se o meu eixo estiver desviado à direita, significa que meu potencial elétrico está o quê? Eu tenho um desvio à direita. Meu potencial elétrico está passando o quê? À direita de 90. Nós estamos olhando o indivíduo de frente. Se o meu potencial elétrico estiver passando à esquerda de menos 30, eu tenho um desvio à esquerda. Se o meu potencial elétrico estiver passando aqui, ó, nessa região desse quadrante, eu tenho o que eu chamo de desvio o quê? Extremo. Então eu tenho desvio extremo. Em quais situações patológicas esses desvios podem ocorrer? Normalmente com a relação à hipertrofia cardíaca. Se o paciente tiver uma hipertrofia cardíaca à direita, significa que ele tem mais massa muscular cardíaca para a direita, ou seja, tem um rastreio maior de potencial elétrico para a direita. Se o paciente tiver uma hipertrofia muscular à esquerda, significa que haverá um desvio para a esquerda, porque eu tenho mais músculo, ou seja, eu também tenho mais tecido ali biológico para a esquerda, consequentemente puxando o potencial elétrico para a esquerda. Se o paciente, por exemplo, tiver uma cardiomegalia, o paciente tiver um coração chagásico, por exemplo, um mal de Chagas, doença de Chagas, ele tem todo um coração hipertrófico, e normalmente a região mais posterior é que mais padece pela situação chagásica. E eu desviaria o quê? O eixo para trás, ou para posterior. Aí significa que eu tenho um desvio extremo. Então tudo isso deriva das possibilidades patológicas que esse paciente vem a ter. Diga. Mas aí, nesse caso, é melhor ver pelo eixo horizontal. Nós vamos calcular o passo a passo. Só estou determinando assim alguns casos clínicos que possam aparecer na prova. Um desvio à direita por uma hipertrofia à direita, um desvio esquerdo por uma hipertrofia esquerda, um desvio extremo por uma cardiomegalia. Você pode até ter um bloqueio de ramo, por exemplo, em uma representação eletrocardiográfica equivocada. Mas vamos com calma, vamos analisar o eletrocardiograma. Quando eu analiso aqui, o que eu observo? Aqui eu tenho quem? D1. Aqui eu tenho quem? D2. Aqui eu tenho D3. Aqui eu tenho AVR, AVL e AVF. Então eu tenho as outras três derivações. Então eu considero daqui até aqui como as minhas ondas, somação de ondas, daqui até aqui, daqui até aqui. AVR daqui até as precordiais, V1, V2, V3, V4, V5, V6, aqui também até o início das precordiais. Então nós vamos analisar essas seis possibilidades. E aí, como eu disse aqui, ordem alfabética e numérica, eu uso quem primeiro nas perpendiculares? D1 com AVF, ok? Vamos analisar D1? Vamos procurar D1 lá no eletrocardiograma, lá na fita. D1 está o quê? Como é que está o pico R do complexo QRS em D1? Está como? Positivo, negativo ou isodifásico? Positivo. Então, meu D1 está positivo. Se o meu D1 está positivo, eu vou jogar meu D1 para positividade. O meu D1 está positivo. D1 cruzou com quem na perpendicular? Com AVF. Como é que está o meu AVF? Positivo ou negativo? Positivaço. Então o meu AVF está positivo, vou jogar meu AVF aqui. Ou seja, caiu nesse quadrante, ele não tem desvio, é um coração saudável. O eixo está entre menos 30 e 90, está ótimo. Só que o que acontece? Ela está pedindo um eixo aproximado, uma angulação aproximada. Depois que eu encontro o quadrante, no caso agora nós já encontramos o nosso quadrante, eu vou tentar achar a onda mais difásica possível. Normalmente nós não temos uma onda difásica perfeita, mas eu tenho aqui de menor amplitude ou de distribuição equitativa dessas amplitudes. Vamos ver o que para vocês é mais isodifásico. É D1, é D2, é D3, é AVR, é AVL, é AVF. O que para vocês é mais isodifásico? Para mim, mais isodifásico
isodifásico aqui, ó. Não é? O meu AVL é mais isodifásico. Encontrei o AVL? Encontrei. Vamos, onde é que está o AVL? Não está aqui? Quem é perpendicular com o AVL? D2. Então o que eu tenho aqui? 60 graus. Então eu já encontrei ali o ângulo, já encontrei o meu eixo do eletrocardiograma. Então eu sempre pego quem? Pego a perpendicular da isodifásica ou da mais isodifásica. Se não tiver nenhuma isodifásica e os exercícios dela, eu tenho que de uma perto de isodifásica. Tem que ter uma isodifásica ou que tenha uma positividade mais curta, ou seja, né, pequenininha, com menos boxes menores, ou uma negatividade, né, uma deflexão com boxes menores também. Né? Então você vai pegar a onda menos ampla. Para confirmar que você não fez cagada nenhuma errada no processo, você pode ver D2 e ver que ela está bem positiva. Sim. Por isso que eu disse aquele resumão. Você está no PS, o cardiologista faz isso aqui, ou o plantonista. Ele pega o eletro e faz isso. Ah, você não tem nada, vai embora. Por que ele faz isso, não tem nada, vai embora? O que ele está olhando? Deu um positivo, deu dois positivos. Se ele demorar um pouco mais, ele tem alguma coisa duvidosa. Já caiu no quadrante 2, que é o quadrante duvidoso. Que é o quadrante entre AVF, por exemplo, e 0 graus. Aí ele tem que parar, prestar um pouco mais de atenção. Mas se eu olhar D1 e olhar D2 e ambos estiverem positivos, eu já mando o cara embora. Tá? Claro, eu estou falando de uma maneira grosseira, né? Mas isso realmente é o que acontece. Olha rápido e vamos resolver isso aí. Pessoal, tudo bem esse primeiro exemplo? É o mais fácil deles, obviamente tem uma situação fisiológica. Vamos mudar de slide e vamos ver como que as coisas vão caminhando nos próximos exemplos. Ó, veja só. Vamos apagar aqui e vamos tentar recalcular. Vamos lá. Mais uma vez, qual é o meu intervalo de confiança? O meu intervalo de confiança é entre menos 30 e 90. Vamos lá. O meu intervalo de confiança é menos 30 e 90. Eu vou primeiro cruzar quem? D1 com AVF. Como é que está meu D1? Positivo ou negativo? Negativaço. Meu D1 está com o nome do Serasa. Ó. Meu D1 está aqui. Como é que está o meu D2? Meu AVF. Tem que cruzar com o AVF. Como é que está meu AVF? Muito positivo, né? Tem prestando dinheiro ajuda. Então meu AVF está aqui, ó. Certo? Caiu nesse quadrante. Esse quadrante é um desvio o quê? Desvio à esquerda. Então o paciente pode ter, por exemplo, uma hipertrofia, tá? Desvio à direita. Ele pode ter uma hipertrofia à direita. Por exemplo, ele pode ter o ventrículo direito, né, hipertrófico. Ele pode ter tido uma insuficiência tricúspide, por exemplo, que fez com que o ventrículo direito trabalhasse mais por minuto e tivesse hipertrofia. Tá? Então, muito bem. Agora, se eu quero calcular a aproximação desse ângulo, né, desse eixo, o que eu faço? Eu acho a ISO. Quem que é ISO ali para mim? Quem é mais ISO? O que vocês acham? Deu. Hã? Deu. D1 é mais ISO. D1 cruza com quem? Com AVF. Então, a minha mais ISO é D1. D1 cruza com AVF. Só que não pode dar 90, pode? Não pode dar 90 porque eu sei que caiu o quê? No quadrante patológico. Então vai estar o quê? O mais próximo de 90 possível. Então ele vai estar a 95, mais ou menos. Tá? Porque ele está bem próximo do eixo ali de cruzamento da isodifásica. Diga. Mas nesse caso é patológico ou fisiológico? É patológico. É patológico porque eu considero sempre quem primeiro? Eu considero o quadrante para depois considerar o ângulo. Tá? Não, esse é um método de cálculo. Você pode somar vetores. Se você somar todos os vetores, você pode encontrar inclusive uma numeração mais específica ainda. Não, sim, é que está perto de 90, entre 30 e 90, está perto. Mas o importante é, tem que ter o quadrante. Tem que ter o quadrante para te garantir, por exemplo, que é patológico. Tá? Então você faz o cálculo de quadrante antes e depois você faz o aproximado. Tudo bem, pessoal? Tá? Vamos para o próximo, vai ficando cada vez mais interessante. Bora lá. Aí tem até seta ajudando, né? O que eu tenho, pessoal? Tenho que encontrar o meu intervalo de confiança, menos 30 e 90. Então tem que cair aqui, ó, entre menos 30 e 90. O que eu faço? Cruzo D1 com AVF. Como é que está o meu D1? Negativo. Muito negativo. Então o meu D1 está negativo. Como é que está o meu AVF? Negativo. Então o meu AVF está negativo. Ou seja, eu tenho o quê? Um desvio extremo. Tá? Então tem que estar no quadrante de desvio extremo, tudo bem? Tá? Indo para a base do coração. O que eu tenho que achar agora? A mais ISO. O que vocês acham que é mais ISO? D1 é ISO? Não. D2 é ISO? Não. D3 é ISO? AVR é ISO? Não.
A VL é ISO? Não. Quem é mais ISO ali? A VF é mais ISO, não é? Então se a VF está aqui, cruza com quem? Aqui, ó. A VF? Do lado de D3. A VF, a VL, perdão, Não. a VL, ok? Então se a VF está mais ISO, cruza perpendicular, obviamente, aqui, tá? Aí joga perto de 180, tudo bem? É 180. É. Tá? Tudo bem? Vamos lá. Próximo. Vamos lá. E aí sim. Tudo bem. Sim. O que eu tenho aqui, pessoal? Intervalo de confiança. Mais uma vez, menos 30 a 90. Quem que eu cruzo? D1 com a VF. Como é que tá meu D1? Positivo. Positivo. D1 positivo. Como é que tá o meu AVF? Está negativo o AVF. Tá aqui. Aí eu caio num quadrante, que é um quadrante duvidoso. O que é um quadrante duvidoso? Porque de D1 até menos 30 tá bom. E de menos 30 a AVF tá o quê? Ruim. Tá? Então tá no quadrante duvidoso. Tá no quadrante duvidoso, quem que eu uso agora para tirar dúvida? D2. Já fiz D1, agora chegou o momento de fazer o quê? D2. Para fazer D2 eu encontro lá. D2 está positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Se D2 está negativo, eu já jogo para cá. D2 está negativo. D2 cruza com quem? Com a VL. Ó, vamos lá. D2 cruza com a VL. Então o que eu tenho? D2 e a VL está como? Positivo. Positivo. Então a VL está positivo. Ó. Então está entre aqui e aqui. Mas continua patológico, não continua? Continua. Eu vou tentar achar quem agora? A ISO. Quem que é ISO para mim aqui? Ó? A VL. Então a VL para mim é mais ISO difásica. Então se a VL aqui é a ISO, quem que cruza com a VL? Quem que cruza com a VL? D3. D3. Ó, então tá aqui, ó. Meu eixo tá aqui. Deu pra entender? Você vai aproximando. Eu vou aproximando. Primeiro eu calculo o quadrante, depois eu pego a ISO e pego a perpendicular da ISO para traçar. Beleza? Você faz D1. Não tem certeza? Caiu no quadrante duvidoso Faz de D1, D2. tem que fazer D2. Depois de fazer D2, pega a ISO a perpendicular para achar o eixo. Tá. Certo? Beleza? Nesse caso, tipo, você falou que o AVL era positivo. Só que ele foi para menos 30, tá certo? É, porque você tem que ir pro quadrante representativo. Você vai pro quadrante patológico. Entendeu? E aí, vai ser quantos graus? Ah, eu não lembro. Se olhar na rosa lá. Aqui eu lembro que D2 é o quê? D2 é 60, aqui é 180, ali 60. é menos 60, Menos 60. Tá? Mas eu creio que ela vai dar a rosa na prova ou não. Então se não der, você mentaliza e já desenha. Professor, os elétrons são sempre assim. 1 AVL, 2 AVL. Sim, normalmente desse jeito. E na frente as pré-cordiais, né, que vão captar apenas a região ventricular. Né, que aí é V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Mas aí é uma outra análise que você faz para pré-cordial. Pessoal, mais uma aí, ó. Vamos lá. Quem que eu tenho aqui? Mais uma vez. Qual é o meu intervalo de confiança? De menos 30 a 90. Vamos lá, de menos 30 a 90 eu tenho meu intervalo de confiança. Cruzo quem? D1 com AVF. Como é que está meu D1? Positivo. Positivo. D1 está positivo. Como é que está o meu AVF? Negativo. AVF está negativo aqui. Ou seja, já tenho. Oh, perdão. Como é que está meu AVF? Negativo. Então eu já estou no quadrante duvidoso. Pode ser bom ou pode ser ruim. Quem que eu pego? D2. Como é que está o meu D2? Positivo. O meu D2 já está jogando para cá. E é positivo. D2 cruza com quem? Com a VL. Como é que está o meu AVL? Positivo. Positivo. E aí como é que eu vou fazer agora? Para eu calcular, quem que é mais ISO? Quem é mais ISO aqui? AVF. AVF é mais ISO, AVF cruza com quem? Com D1, não é? Vai dar o quê? 0 graus. Tudo bem? Certo? É isso. É um cálculo aproximado mais fácil de fazer. Certo? O D2 já está positivo, então eu já sei que está bacana. Tá? Aí para calcular aproximadamente, eu pego a ISO. A minha ISO é a VF, quem é perpendicular com a VF é D1, deu 0 graus.
Se a VL tivesse negativo, onde que você ia riscar? A VL é negativo? Ó, a VL para cá, não é? Positivo. Positivo. A VL é negativa para cá. É que eu não. Tipo assim, quando eu vejo D2, se eu sei que tá positivo, eu não tenho a certeza que tá entre menos 30 e 90, porque tá normal. Sim. Então eu posso fazer direto, tipo, eu vejo isso, eu sei onde tá entre e vejo direto onde Dá para fazer. Se você souber que D2 está positivo, por exemplo, é que é assim, ó. É porque eu não sei a VL, por exemplo. Eu fui direto pro isso de fase, né? Entendeu? Esse é o problema. Lembra que se fosse direto para o isodifásico, ia dar o quê aqui? 90. Na realidade, deu um pouquinho para a direita, deu 95, porque já caiu no quadrante patológico. Não, mas tipo assim, por exemplo, eu vejo D1, vejo a VL. Aí eu sei que eu preciso ver o D2. Sim. Se, por exemplo, D2 for positivo. Você não sabe mais nada. D2 É, está eu posso positivo, direto. pode direto para isso. Ah, tá. É porque nesse caso, por exemplo, eu não ia olhar pro AVL, né? Eu fui Não precisa. direto pro... D2 está positivo, acabou. D2 está positivo, está normal. Deu para entender? Porque o teu D1 já está positivo. Então, se o teu D1, qualquer coisa que eu falei do pronto-socorro, se o teu D1 está positivo, se o teu D2 está positivo, o cara está normal já. Agora você precisa saber aproximadamente onde é que está. Aí você pegou a isso, cruzou com a perpendicular de AVF e deu quem? Deu D1. Então deu exatamente a 0 graus. Certo? Pessoal, tudo bem? A perpendicular do ISO é a ondulação. É a anulação. Ou próxima da anulação. Certo? É isso. Isso aí. Ó, Léo tem um exercício novo lá, ele vai narrando a positividade e a negatividade. Como é que tá D1, Léo? Tá positivo. D1 tá positivo. Como é que tá o AVF que a gente viu aí? Negativo. Negativo. Tá, caiu no quadrante o quê? Duvidoso. Como é que tá D2? Veja. Isolétrico. Essa aí, tá bem esquisito. Tá esquisito, D2? Ele tem até um canal. Ah, ele tem uma base. É isso. Vai estar positivo. Tá? D2 está positivo. Significa que se D1 está positivo e D2 está positivo, está o quê? Normal. Mas quem é mais ISO? Vê pra mim. Comparado aqui. Não, quem é mais ISO das 6? 11. Quem é mais ISO entre D1, D2, D3, AVF, AVL, AVR? Quem é mais ISO? Acho que é D2. Nossa, tá muito. Pra perder o D1 está mais ISO? Se D1 está mais ISO, D1 cruza com quem? Com a VF, então deu 90. Então deu o quê? Deu fisiológico, não deu patológico. Mas mesmo fazendo tudo isso, você tem uma quadrangular. Se bem que o AVR tá bem perto. Tipo, você tinha calculado que ia estar entre a VL. Nossa, não, o AVR também deu um monte de resultado. Não, mas D2 já deu positivo. Professor, na verdade, Não, eu sei, mas tipo, não deu dentro do quadrante, deixa eu ver. Tem problema? tipo assim, a gente calculou o quadrante e não deu Entre os dois escadinhos, não deu. Ah, é que nós não terminamos de fazer, né? Eu pedia isso antes, né? D2 cruza com quem? Com a AVL. Como é que tá a AVL? positivo. Então, tá. Tá positivo. Mas na verdade, o ISO de fato, o ISO. E aí, isso é elétrico, isso de fato. ISO elétrico tá, pode ser vários, eu achei que era D1, mas pode ser vários. Vai Mas ser. o AVR. Ah, aqui, ó, eu preciso resolver qualquer isso. Olha, esse né? Eu acho que é o. Mas o AVR também tá muito. Olha aqui. Não, a AVF tá mais isso. Aqui, ó, o AVR também. Hã? Não, a AVF não, né? A AVF tá mais isso. Aí, se eu jogar no AVF, que tá mais ISO,
AVF cruza com quem? O D1. Aí vai dar lá. Vai dar 0 grau, vai dar fisiológico. Essa pessoa operou, então ela tá sempre. Difícil, né? É porque aqui você não viu o isopo na lista errado. Pode dar para outro lado. Normalmente dá no quadrante. Né? Ali no caso deu em D1. Né? Porque as ondas são muito ISO. Então quer dizer, está no limite entre um quadrante e outro. Quando mais de uma onda está ISO no caso. Né? Ali deu uma onda quase ISO e a onda ISO mesmo era a AVF. A AVF que está ISO. Diga. Vai lá. Ó. Então quem foi minha ISO aí? Minha ISO foi a AVF. Cruzei para cá, deu aqui, deu em 0. Né? Que é o que a gente interpretou aí como mais ISO. Eu acho que é. Para mim é. A pessoa operou, Eu achei ela mais tava tempo bem. depois também. Hã? A pessoa operou, então ela estava bem. Não é um exercício, é Um paciente real. Né? Todos são, na realidade. Mas é uma pessoa que não se conhece. O pai dele não. Tá. Tá bem, por esse elétrico. Não tem laudo. Por esse elétrico passado. Vocês? Pessoal, tudo bem? Deu para entender basicamente? Então vamos fazer as reuniões dos grupos. Eu vou distribuir o questionário.